Pai de toda a criação, Divino Pai Celestial. Damos graças pelas infinitas bênçãos da vida. A sua alimentação é seu maior remédio. A luz que vem de Jah, principal motivação da vida. Divino ar a respirar, é vital meditação. Jah, Jah, sagrada é a vida. Siga essa luz que está dentro de você. O grande Pai Criador já vive dentro de cada eu. Rumo a Sião vão. Filhos de Jah em Sião estão. Então, boa noite. Boa noite. Noite. Estamos aqui mais uma edição da nossa cultura orgânica, essa atividade que faz parte do grupo Trabalho 60+, que visa resgatar o protagonismo sênior em todas as áreas da vida, o que hoje é mais do que possível, realizável e vem sendo realizado por nós, né, que estamos aqui presentes, e por aqueles que estão aqui que ainda vão chegar nessa fase sênior da vida. Hoje eu vi uma coisa bem interessante, que foi lançado pelo UOL, aí um evento sobre longevidade, né? E uma das coisas que eles falam, até postei no grupo lá, algumas coisas que eles colocam assim, vai ter um painel com a pergunta, os 50 é a adolescência da maturidade, né? Então eu falei, olha, eu acho que tem super a ver que os 50 é a adolescência da maturidade. Né, Silmara? O que você acha disso? Pode ser, porque é o início nova fase, né? Pois Pode é. ser, então, 50. E tem uma também essa adolescente. coisa da crise dos 50, parecida com a crise da adolescência, que a pessoa vai se tornar adulta, e nos 50 a pessoa vai se tornar madura, tem que ter essa responsabilidade também, né? Mas Verdade. isso então, falando um pouquinho aqui da origem da nossa iniciativa aqui, que é dentro desse grupo, onde nós procuramos realmente trazer um pouco dessa consciência nova, né? Que nós que somos de gerações mais afastadas de já nascer com essa consciência, como acontece hoje em dia, né? Nós, então, estamos aqui buscando trazer o que há de bom, né? Nessa transformação
planetária, né, nesse upgrade planetário para uma forma de vida mais adequada para nós, né? Nós sabemos de tudo o que está acontecendo de ruim, mas o que está acontecendo de ruim está ficando para o passado e o que está chegando no futuro é o que a gente está trazendo aqui, vendo aqui, e muito mais dessas coisas, né? Então, a nossa esperança não é uma esperança, no meu caso, é uma certeza e uma confiança de que o futuro nos trará aquilo que realmente merecemos, né, como seres humanos e como guardiões da Terra. Bem-vindo, Celso, faz tempo, está aí com a touca e o cachecol, ele não estava ouvindo. Bem-vindo, Celso, e com a sua touca e o seu cachecol, seja bem-vindo. Eu também estou sem a touca. Boa noite. Então, gente, vamos começar apresentando a Isis, né? A Isis, eu não conheci pessoalmente, a Isis ainda não tive essa oportunidade, eu estou um pouquinho longe do Ipiranga, mas o Ari Filler, que está aí, conheceu, com certeza, se não conheceu a Isis, conheceu a Urban Farm, né? E a Elisa, a Ana Elisa, que eu estou esperando que chegue também, né? E outras pessoas aí, que a gente ficou muito impressionado com a qualidade, né? Que o César e o grupo dele e a trajetória que ele fez, né? Para alcançar esse sucesso. Olha, eu falei na Anelisa, ela chegou, e a trajetória. Boa noite, Anelisa. A Isis estava esperando você aqui também. Oi, Isis, tudo bem, querida? Ana, tudo Olá, bem? muito bom. É diferente de ver, eu não imaginava que você tinha o cabelão, porque lá você sempre está Tem um com lenço. aquele turbante, eu não sei se é, como é que chama aquilo? É tipo um africano, não sei, baiano, não coque, sei. né? Deve ser um Lenço. coque. Não, Gente, não, então, é um lenço mesmo. Um lenço isso. para cozinha, né? Que bom te ver. Então, Parabéns, nada mais querida. adequado do que uma culinarista de alto gabarito. Nós aqui já recebemos algumas, inclusive a Leila D, que certamente você conhece, Sim, que já esteve com a gente. E nascer, então, esse projeto Cozinha Agroecológica, né, dentro da horta, uma horta que nos impressionou a todos, acho que a maioria que está aqui assistiu a nossa conversa com o César, né, e as imagens. Então, nós vamos agora abrir os canais para a nossa querida Isis, contar um pouco a história dela, o sonho dela e onde ela chegou hoje e onde ela vai chegar, né? Então, vamos colocar aí os holofotes e fica à vontade, então, Isis, para contar para nós um pouco dessa história e deixar gravado para você e para o nosso acervo também. Boa noite a todas e todos. Obrigada aí pelo convite. Muito legal estar participando aí dessa troca, dessa conversa. Acho que sempre é um prazer, sempre faço questão de poder falar, né, sobre alimentação, que para mim é uma ferramenta de transformação, assim. Então, além de ser cozinheira, eu digo que eu sou uma ativista alimentar, então sempre que eu tenho a oportunidade de trocar, de compartilhar, eu venho com o maior prazer. Então, vou contar um pouquinho sobre minha trajetória e aí a gente vai aqui trocando, enfim. Não sei como que vocês pensam a dinâmica, assim, mas vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória até aqui. Bom, eu sou de Santos, na verdade, né? Estou aqui em São Paulo, estou no Ipiranga, faz mais ou menos uns 4 anos, mas eu me formei, eu sou bióloga, então eu sempre brinco que eu sou uma culinarista bióloga, porque
Não, trabalho com sustentabilidade, né? Afinal, a gente fala de uma alimentação sustentável, então eu acabei unindo essa formação para depois o meu trabalho como culinarista. Então, me formei em biologia em Santos e eu já sou vegetariana desde que eu nasci. Minha mãe está aí presente na live. Eu tive essa sorte, esse privilégio, né? Meus Bem-vinda. pais, a Abigail, que está aí. Meus pais já eram entusiastas assim da macrobiótica, né? Talvez vocês conheçam, nos anos 80 também foi um movimento que ficou forte. Então, eu falo que minha comida, minha memória afetiva é arroz integral, abóbora com alga, feijão azul. Então, essa era a comida que eu tinha em casa, assim, né? Que era no meu almoço, né? Então já tinha essa ligação com alimentação, assim, né? Minha mãe já olhava muito para isso, né? Foi envolvida, né, nos movimentos da macrobiótica, como eu falei. Então, a gente já tinha essa coisa de receber as pessoas em casa com comida. Tem uma parte árabe também na família, então, mesa cheia. E aí, por ser uma Sai comida uns quibe de vegetariana, isso abóbora sempre aí virava também, né? quibes de abóbora. Com certeza, né? Na culinária árabe tem muita comida que já é naturalmente vegana, né? Muitos pratos são naturalmente vegetarianos e veganos. E então isso já estava em mim, né? E aí quando eu fui morar em algum momento na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, e aí eu não estava trabalhando com biologia, estava tentando trabalhar lá no lugar de turismo, né, muito forte. E aí eu comecei a empreender com quentinhas vegetarianas. E aí eu falei, caramba, acho que é isso que eu quero fazer, assim. Eu percebi que com a comida eu chegava no coração das pessoas diretamente. Isso sempre gerou assunto. Eu falava, nossa, né, eu já tinha essa minha pegada ativista, pelo ambientalismo, por várias questões, também sempre fui envolvida com arte, com cultura, então já tinha um pouco desse caldeirão. Eu falei, nossa, eu acho que é uma ferramenta de comunicação que eu me identifico, assim, muito, né? De comunicar com as pessoas e de propor transformações. Isso foi 2011, 2012. Então, estava começando mais esse movimento que agora a gente já está sentindo mais, né? Já está muito mais em evidência, de falar novamente sobre orgânico, sobre veganismo, né? Estava ali num embrião, assim, essa conversa. E aí, quando eu voltei para São Paulo, né? Voltei para a Baixada, na verdade, para a Baixada Santista, e aí eu fui buscando formações, fui fazendo cursos, mas eu fui muito autodidata, né, nesse sentido, não tinha tanta coisa, e aí fui formando. Aí criei a Menina Brasileira, que é o meu projeto, e aí eu já fiz de tudo, assim, eu comecei fazendo marmitas, mas aí depois eu fui muito para esse lado da educação, eu digo que é uma cozinha educativa, né? Então, fiz muitas oficinas, fiz muita coisa com o SESC. Minha irmã é do audiovisual, a gente fez algumas webséries, muito com essa pegada, com esse intuito de comunicar, de falar sobre alimentação, né? Da gente prestar atenção sobre isso, né? O quanto que isso causava impactos ambientais, quanto que isso dizia sobre abismos sociais, né? E isso agora, assim, pós-pandemia, na pandemia, né, não digo ainda que após, a gente percebeu isso muito claramente, né? Que a gente volta ao mapa da fome, a gente está vendo isso muito latente. E aí me vi, assim, né? Pandemia, participei de campanhas, cozinhei para entrega de marmitas solidárias, e aí, enfim, bombou de projetos de cozinhas solidárias. Aí estive na Cozinha Ocupação 9 de Julho, participei de um projeto lá da Cracolândia, e aí vim vindo, né? Então, sempre com essa coisa meio cozinheira, ativista, educadora,
E aí o César já era, na verdade, ele me fornecia, né? Como eu estava aqui no Ipiranga, eu comprava ali com ele para as minhas oficinas, para os meus trabalhos. E aí ele começou também a embrionar, no fim do ano passado, a cozinha agroecológica. E aí ele falou, poxa, eu não... Eles estavam... A proposta era sempre essa, de o que saía dali, né, da quitanda, ou ali da horta, que já não ia dar mais para vender, que tem aquela coisa do tempo, né, é comércio também, então isso aqui já, meu Deus, se estragar, como é que a gente faz? Então, de já ir para a cozinha. Só que eles não estavam dando conta, né, que é muita demanda ali, a gente já se falava, já tinha feito algumas coisas junto, eu comecei a expor lá nas feiras de sábado, com uma menina brasileira, né, com o meu projeto, ele falou, pô, você não quer vir ocupar aqui a cozinha? E a gente transformar isso num restaurante agroecológico, mas que tem essa proposta, né, além de ser um restaurante de aproveitar mesmo, de a gente poder conversar com as pessoas sobre isso, da gente aproveitar o que vem, criar o cardápio, né? E isso sempre foi minha pegada mesmo, né? De não ter um cardápio. A gente trabalha com orgânico, não tem por que você querer usar o mesmo ingrediente o ano inteiro. Por quê, né? Então vamos sair da caixinha e criar novas combinações. Os pratos também são bem desconstruídos assim no seu formato, assim, sabe? Como que a gente combina esses alimentos de forma criativa e que sacie e que as pessoas se sintam instigadas a provar esses novos sabores. Então, nunca é um prato igual, a gente cria no dia o cardápio de acordo com o que vem para a gente. Então, é desperdício, assim, zero praticamente, né? Eu recebo, a gente faz o prato e aí depois manda para compostagem. Então é isso, eu estou lá desde fevereiro, tá no começo, mas muitas ideias, muitas coisas para acontecer. A gente está fazendo happy hour, eu também quero que lá cada vez mais também se torne um espaço para a gente falar sobre alimentação. A gente fez encontro agroecológico de mulheres, que eu convidei outras cozinheiras ativistas, a gente fez um almoço coletivo, né, a várias mãos, e preparamos para quem estava lá no evento, que a gente recebeu várias agricultoras, e aí depois também doamos algumas marmitas lá para um centro para ocupação que tem lá no Heliópolis. E aí são várias ideias, né? Muita demanda, o restaurante me toma bastante o tempo, né? Assim, me exige, mas assim, tá pipocando ideias e certeza que é só o começo. Muito gostoso de estar ali no coração dessa horta urbana, desse espaço que eu acho super importante e que tem muito mais na cidade, assim, porque eu acredito que só assim, para a gente se manter em pé, essa grande São Paulo, né? Essa grande cidade que a gente está inserido. Eu acho muito potente, assim, projetos como esse. É verdade. Fala um pouco do seu processo. Os horários que a cozinha agroecológica funciona são horários normais de restaurante? Quais são os horários e de que maneira a gente pode chegar lá e aproveitar? Então, a gente fica aberto no período que a Urban está aberta. Então, a cozinha, ela é orgânica até nesse sentido. Então, você chega lá, o que que tem? Se você chegar de manhã, 9h30, a gente abre ali, né? Tanto a Urban Farm, né? Ali a quitanda e a horta, quanto a gente. Então, se quiser chegar e tomar um café da manhã, aí a partir do meio-dia a gente serve o almoço, da meio-dia às 3h. A gente faz entregas também, da meio-dia às 3h, e a gente fica até às 5h30, que é o horário que a gente funciona lá. No sábado tem a feira, né, na Urban, que aí tem um movimento maior, e a gente faz tipo um brunch, né, que é aquele café da manhã mais reforçado, mas tem o prato também, tem o almoço, e o pessoal vai com mais calma.
É um dia bem gostoso, assim. Então, o pessoal vai com menos pressa, tem uma outra atmosfera, né? Então, a gente fica até as 2. Mas a gente está querendo estender, porque o sábado está tendo demanda. E na quinta-feira a gente está fazendo happy hour também, que está bem gostoso. Toda semana tem música ao vivo. Então, como eu falei também, essa parte da cultura, da arte, tenho vários amigos que são são da cultura e da arte, e eu me interesso muito, então toda semana tem música ao vivo, a gente quer trazer outras manifestações artísticas também. Minha irmã entra com projeção audiovisual, então ela coloca alguns dizeres sobre alimentação, sobre povos originários, tudo que circula aí sobre tudo isso que a gente está querendo pautar. Então ela ilustra informações, mas de uma forma poética e bonita. E aí agora em junho a gente está fazendo o mês todo com quitutes juninos, né? Porque a melhor festa para quem gosta de comer é festa junina, festa de São João. E está tendo forró com um trio de mulheres que nasceu lá. Elas, na verdade, eram três parceiras que faziam vários projetos juntos, e aí eu chamei a Jaque, que é a cantora, minha amiga, que é de Santos também, está aqui em São Paulo, e ela falou, nossa, então a gente vai formar um trio mandioca, né, que vem de mandioca, então tá bem gostoso, a gente faz fogueira, as quintas-feiras também têm sido bem especiais, aí a gente funciona das 6 às 10, aí o cardápio sempre muda também, é bem gostoso. Isis, vai ter essa semana, que é feriado? Vai ter? Vai ter essa semana, eu Tem nem uma sabia que amiga era minha, o feriado. pessoal quer ir. Vai ter? Ah, vai ter, vai ter. Legal, Vai ter. legal. Tá um pouco com a cara de feira nordestina, lá você que morou no Rio Grande, né? Aquela coisa da feira nordestina, muita comida, né? E é muito bacana. Então você vê que essa coletividade vai crescendo e vai emanando também esse espírito, né? É muito bacana. Eu queria saber um pouco do teu processo criativo, assim. Você chega, vai fazer o menu na hora que você chega, você já tem ele a semana feita. Como é que você lida com a horta, com a sazonalidade, com o menu, com a cozinha? Como que você dribla tudo isso? Embora pareça um desafio, eu me coloco assim como eu sendo presenteada e agraciada pela horta e pela natureza, pela sazonalidade, o que a natureza está ofertando, né? Então, geralmente, eu chego no dia, né, no caso dos almoços, principalmente, vejo o que tem o que está ali disponível, o que o pessoal passa para a cozinha, e aí eu crio o cardápio. Às vezes eu deixo algum grão de molho no dia anterior, né, porque aí precisa desse tempo, mas eu gosto de criar no dia. Eu gosto muito do processo coletivo ali, eu estou com mais 2 cozinheiros ali comigo, e eu gosto muito de trocar, né? De compartilhar. Então, chegou, gente, né? Vamos criar junto. O que a gente pode fazer? Né? Eu instigo também que todo mundo participe. Sair desse lugar também só de, eu sou a chefe, e é isso, vamos fazer dessa forma. Claro, né? Ali no dia a dia a gente vai coordenando, mas eu proponho esse processo mais coletivo e participativo, que eu acho que só enriquece. Então, eu crio no dia mesmo, às vezes algumas coisas, por exemplo, quando é o happy hour e tal, aí eu já dou uma pensada durante a semana, às vezes eu peço alguma coisa, César, será que você consegue amendoim? Que eu queria um amendoim orgânico, que é difícil de encontrar, e aí a gente conseguiu o amendoim com casca, o amendoim sem casca, aí eu falei, então já vamos pegar aí para a temporada toda de São João. E aí, às vezes, eu peço alguma coisa, assim, mas eu me deixo aberta para poder ver o que tem disponível mesmo e criar. E aí, às vezes, eu vou ali, vou até a quitanda, vou até a horta, dou uma volta para inspirar.
E aí eu não sei, né? As coisas vão acontecendo assim na cabeça, como eu vou pensando em cores, em texturas, penso também no equilíbrio nutritivo do prato. Então, aí vai surgindo dessa forma, assim, né? Claro, são aí alguns anos de prática, mas eu chego com a tela em branco, assim, eu gosto desse desafio. Eu acho que sempre dá certo. E é mais ou menos recente, né? Quando que vocês começaram com o restaurante lá? Em fevereiro eu cheguei. A cozinha foi montada no fim do ano passado, né? E aí era isso, eles mesmos que estavam ali na horta, fazendo, né, tudo e mais um pouco, estavam processando. Então eles estavam mais fazendo pesto, uma caponata, né? Fazendo alguns produtinhos. Mas aí, enquanto restaurante e tal, quando eu cheguei foi em fevereiro, desde fevereiro. Aí a gente foi indo aos pouquinhos. Eu fui ocupando ali aos poucos, fui deixando do meu jeito, fui falando, acho que isso aqui é legal, estou precisando disso, de um fogão mesmo. Aí a gente foi montando e deixando com a carinha que está hoje. Quer dizer, com a bênção de Iemanjá, né? Com certeza, sou caiçara, né? Então, Muito legal. Então, fala um pouquinho da menina brasileira, como começou, onde está hoje, que sonho é esse? então, ela começou quando eu voltei, né, da Praia de Pipa e, na verdade, começou também dentro de um ambiente de educação, assim. Eu voltei com essa vontade de cozinhar, né? E quando eu voltei, né, e aí sou bióloga, eu fiquei meio caramba, para onde que eu vou, né? E aí tinha minha filha estudava numa escola Waldorf lá em São Vicente, que é bem pequenininha, assim, muito comunitária, todo mundo se conhecia, bem familiar. E aí uma amiga que levava as crianças para a escola, né? E aí ela falou: "Nossa, eu tô precisando melhorar minha alimentação. Você não quer fazer para mim, né? Durante a semana, eu te trago um potinho, você faz umas marmitas para mim?" E aí eu comecei fazendo assim, aí outra mãe quis, outro pai quis, aí eu fui preparando para a escola, eu falei: "Nossa", eu chamei uma amiga, né, com moto, eu falei: "Bora, eu vou começar a colocar no Facebook, né, na época era Facebook, não tem quase nada de vegetariano aqui em Santos, tal, vamos oferecer." E aí começou com marmitas, né, num fogãozinho de casa, chamei minha mãe comigo, já começou, então, sempre negócio ali familiar e pequeno, e aí foi acontecendo, e acho que é isso, as pessoas querem saber sobre o assunto. A coisa das oficinas foram me convidando, né? Ah, você não quer dar uma oficina? Primeiro uma oficina assim, como fazer, é, sei lá, refeições veganas. Começou por aí. E no começo eu estava muito ligada na alimentação viva, que é aquela alimentação crua, com germinados, e é uma coisa que despertava muito interesse, né? Então, muito diferente. E aí as pessoas começaram a me chamar para essas oficinas, e aí eu fui mergulhando nisso. Eu gostei, eu falei, nossa, eu acho que isso é uma coisa que eu posso contribuir muito, além de só vender, né? Uma marmita ou algo assim. E aí foi, eu comecei a fazer no. Aí o Sesc, né, foi uma oportunidade legal de falar com muita gente. Então, nesse tempo todo, no Sesc eu comecei acho que em 2016. Me convidaram lá para o Sesc de Bertioga, que é um Sesc maravilhoso, as pessoas se hospedam lá, né? Então, é bem bacana mesmo. E eu comecei a fazer oficinas lá, degustações, conversar com as pessoas. E aí foi indo. Aí depois comecei a viajar o estado, fiz alguns SESCs, eu fiz aqui em São Paulo, fiz no interior, e não sei, eu queria preciso fazer essa conta de quantas pessoas eu já falei, né? E a partir do SESC, fizemos uma websérie chamada Mundo Come, também a convite do SESC Centro de Pesquisa e Formação, na pandemia, que são de 4 episódios, me juntei com a minha irmã, que é do audiovisual. Então a gente tá disponível no YouTube, ficou bem bacana. Primeiro episódio a gente fala sobre alimentação como um todo.
e aí depois alguns outros são sobre receitas, mas eu digo que sempre que eu passo receita, eu venho com provocações, assim, eu sempre dou além da receita, né? O que que eu quero passar, né, com isso? Quando eu falo, não penso só numa transformação individual. Eu realmente acho que, assim, o mundo pode ficar melhor através da alimentação. A gente está aí, né, com nossos ecossistemas detonados por conta de uma indústria, né, alimentícia, por conta de monoculturas. Então, a gente não pode ignorar. E tem pessoa passando fome ao mesmo tempo. Então, eu quero sempre pautar tudo isso. Então, a menina brasileira vem para isso, assim. Para mim, ela é um pouco eu mesmo. Então, ela passa por transformações nesse tempo todo. E agora, onde ela está? Eu continuo fazendo oficinas, eu também tenho uma parceria dentro das oficinas culturais do estado de São Paulo, tem o Centro Cultural em Taipas, que é periferia, né, na Zona Norte, e aí eu tô com uma parceria bem bacana, dei oficinas lá desde 2019, veio pandemia, aí comecei a dar oficinas online, eu mando os kitzinhos montados com todos os ingredientes, né, para lá, e aí todo mundo retira gratuitamente, isso que eu gosto muito, né, que as pessoas acessam gratuitamente, né, o conteúdo, então eu posso democratizar o assunto, isso para mim é muito importante. Então, eu faço essas oficinas que eu vou mantendo, e eu vou me desdobrando, né? Então, uma menina brasileira está dentro da cozinha agroecológica, que está dentro, né, da menina brasileira em oficinas, né? Eu acho que é um pouco, como eu mergulho muito, é um pouco de mim mesmo, né? Então, ela está agora dividindo esse tempo com um restaurante, é uma demanda grande, né, de horas de trabalho, né? Cozinha, o serviço de cozinha é uma carga horária pesada, assim, mas eu não abro mão de, de trazer o assunto alimentação. Assim, eu quero sempre, além do prato, dizer muitas coisas, né? Mesmo que eu, às vezes, prepare o prato e alguém vai levar para mim lá na mesa, no caso da cozinha agroecológica. Mas eu acho que ninguém passa ileso, sabe? Eu acho que fala, caramba, mas o que que é isso? Que sabor que é esse? Nossa, como é que funciona? Então, acho que é um pouco isso. A menina brasileira está aí, assim, ela vai fusionando em todos os projetos que eu vou me envolvendo, todos os paralelos, e está aí na atividade desde 2012. Fazendo 10 anos já, né? Parabéns por esses 10 anos, que venham muitos aí. Mas então eu vou pedir para você, fala um pouco sobre alimentação, então. Olha, a alimentação, né, eu acho que é um movimento mais íntimo, né, que a gente, é um movimento íntimo, assim, que a gente tem diariamente, cotidianamente, né, a gente faz isso da hora que acorda até a hora que dorme, então, o quanto que isso influencia, né, no nosso ser, e o quanto que isso impacta no mundo, né, então ela diz muito sobre nossas identidades culturais, nossa ancestralidade, né? Então ela pode reunir um povo, né? Ela nos reúne aos nossos, ela demarca territórios, né? Reúne os grupos, fala sobre afeto, e é político, né? No sentido, por tudo isso, né? É político por falar sobre identidades culturais, sobre ancestralidade, a gente sabe que tem apagamento cultural através da comida, né? Então, povos que vieram para cá, por exemplo, escravizados, né? Os povos africanos, como é que mantém ali viva sua força e seu povo? Então,
através do acarajé. Ontem mesmo, não sei se vocês conhecem, no Ipiranga tem a Cozinha da Si, que é uma baiana maravilhosa, e elas têm muito essa proposta também, né? Uma cozinha super familiar. Ela, a mãe dela, que de tempos em tempos vai para a Bahia e retorna com ingredientes maravilhosos, com frutas maravilhosas. E é sobre resistência. Ela estava me contando que, por exemplo, chega gente lá perguntando assim, olha, eu vou te dar um conselho. Você está em São Paulo, não põe coentro, não põe tanto dendê. Ela falou, caramba, é a minha comida, né? Isso diz muito sobre o meu povo, eu quero marcar isso. Eu sou baiana, sou uma mulher preta, e isso é muito forte. Né, é a minha ferramenta. Isso, eu quero elevar isso. E eu quero trazer para as pessoas. E quem tiver disposto, né, a, a entender isso, né, só vai se beneficiar e se maravilhar, que é maravilhosa a cozinha dela, né? Então, eu acho que a política nesse sentido, agora, né, essa questão da fome, que a gente também tem falado muito, a gente sabe que a fome também é um projeto político, sim, estão muitos chefes aí encabeçando essa pauta, essa conversa, porque é um projeto político mesmo, a gente sabe quem são as pessoas que estão passando fome, né? A quem é que está submetido a uma alimentação industrializada, a uma alimentação de baixa qualidade. E por que todo mundo não pode consumir orgânico, né? A gente tem que pulverizar essas feiras de rua, tudo orgânico. Todo mundo tem o direito a uma alimentação de qualidade. Então, é um projeto. E muita gente, se não morre, fica numa subsistência a partir da comida ou da falta de comida. E você tirar essa referência, por exemplo, do que eu falei, né, das identidades culturais, dessas comidas que são de resistência, isso torna determinados grupos mais facilmente controláveis. Então, isso vem de algum interesse, né? Há quem tem o interesse de que grupos fiquem mais vulneráveis para a gente poder... É uma forma de controle social. Então, é um absurdo, né, que num país com tanta abundância, a gente tem a gente passando fome. Então, é muito desperdício, é muito interesse político, a gente produz coisa para mandar para fora, e a gente está aí com terras mortas, né, enfim, para ser pasto. A gente é o maior rebanho comercial do mundo. E o tanto que dava para plantar de comida, né, nos moldes da agrofloresta. A gente poderia alimentar todo mundo de forma digna, de forma mais barata, econômica e, enfim, inclusiva, né? Então, é muita coisa. A alimentação, ela realmente está ali na base, né? Então, acho que a gente tem que falar muito, 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 muito sobre isso. É verdade. Alguém fez pergunta, não consegui ver as perguntas do chat, que eu estava aqui no fio do pensamento. Antes de passar a palavra para o Ari, que já cansou de ficar com a mão levantada lá, a Annelisa perguntou onde que é a cozinha da Si. Ela acabou de mudar, fiquei super feliz, porque ela estava num lugar pequenininho, aí foi aumentando, elas estão num lugar um pouco maior. Agora, acho que é Bento Vieira, é perto da Rua do Manifesto, chama Cozinha da Si. Aí no Instagram dá para achar, mas acho que é Bento Vieira, 133. Bento Vieira, é isso? Tem no Ipiranga? Eu não sei, eu vou procurar obrigada, Isis. Mas é uma delícia, e elas recebem, elas sentam na mesa, e a gente também é muito legal que a gente troca também, né, as nossas experiências enquanto cozinheiras e empreendendo aqui no bairro, né?
Então, Eu nunca tinha ouvido falar ah, dela. Muito bom. ai, você vai adorar. Nossa, o acarajé. E tem as opções veganas, né, no meu caso. Então, tem acarajé vegano, tem moqueca de mamão verde, delícia, moqueca de maxixe, uma Nossa, delícia. Bom, acho que o legal. pessoal está Obrigada. ansioso por fazer perguntas aí ou comentários, e também no chat está bem animado aqui. Mas vamos então passar a palavra para o Ari e aos poucos vamos realizar tudo isso. Vamos lá, Ari. Bom, vamos lá, são vários comentários. A minha esposa está aqui, ela já localizou a cozinha da Si, é Rua Bento Vieira 133. É Rua isso. Bento Vieira 133. Ela está no Instagram aqui. Eu acho que a Isis vai lembrar que eu fui com a minha esposa lá, né? Há umas 3 semanas Aham. atrás, lá na Farm. E, bom, deixa eu ver se... É que eu tinha coisas que eu ia linkar com o que você falou. Primeiro, o nome Menina Brasileira é fantástico. É um nome super simpático. E, aliás, é a tua cara, né? Muito legal esse nome. Muito legal. Legal. Primeiro. Segundo, não é só um nome, é um conceito, né, que você está explicando, né? Que você quer dar uma cara brasileira, autêntica, também, né? Não é só uma comida boa para a saúde, né? É uma cara brasileira autêntica. E é mix, né? Eu entendi que você... Eu comi lá. Eu falei, baixinha, o que a gente comeu lá? Eu nem lembro. Era um mix, era uma coisa que eu nunca tinha comido antes, naquele dia que a gente foi lá, né? A gente não é um menu que você já viu em algum outro lugar. E aí você explicou, você inventa na hora. Então, eu acho isso fantástico. Por quê? Porque aí tem aquela imagem... Eu vi um filme Netflix ontem que é exatamente o contrário da imagem do chefe de cozinha, especialista, rígido, estressado, né? Tem um filme aí, para quem quiser ver, chama Toscana, e é um chefe dinamarquês que vai para a Itália. E aí o chefe dinamarquês, que é todo estressado, rigoroso, ele chega na cozinha do castelo da Itália, é uma bagunça, uma coisa, né? Bom, enfim, eu não vou contar. Mas tem essa coisa da Europa, ou é dinamarquês ou é italiano. Quer dizer, ou é a bagunça italiana ou é o super chefe dinamarquês. E você não, você está querendo dar uma outra pegada. Isso que eu acho bacana. Uma pegada de brasilidade e de autenticidade e de mix cultural e de mais uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é o conceito do slow food. Uhum. O slow food tem tudo a ver com isso. E por que eu estou falando do slow? Porque quando a gente vai lá, na farm, a gente olha, a gente caminha pela horta, a gente conversa, a gente senta, né? A gente, né, bate papo, e aí a gente pede uma comida, e aí você vem e explica, e aí a comida demora um pouco, e aí ninguém tem pressa, e no fim a gente fica até às 3 da tarde lá. Então, esse conceito do slow também tem a ver com tirar o estresse, tanto de quem faz a comida, da energia de quem faz a comida, como de quem come. Uma vez eu fui num restaurante que eu nunca vou te falar, um restaurante italiano, aqui no interior, era um chefe, era um cara italiano, muito bom, mas o cara tão estressado, ele começou a dar bronca no funcionário dele, gritar com o funcionário, na cozinha italiana lá, do interior, e era um cara famoso, tal, assim. A gente já não gostou da comida, a comida já não caiu bem, porque era um clima que estava lá, do cara dando bronca no funcionário dele, na cozinha. Então, exatamente que eu acho que isso você se preocupa, esse slow, essa coisa mais gostosa, essa coisa mais de você conversar com os clientes, né? Da gente conversar com os funcionários, da gente andar na horta. Então, é todo um complexo de coisas que não é só a comida. E achei legal que você falou isso, né? Tem o conceito do slow e da brasilidade.
Então, eu não queria deixar de falar disso. Eu tenho outras coisas, mas vamos deixar o resto do pessoal falar aí. Depois, se der tempo, a gente volta. Legal. É isso mesmo. Menina brasileira, só para falar, tem uma abobrinha, né, menina brasileira. Sem ser aquela abobrinha italiana, outra menina brasileira, e eu lembro que eu vi esse nome e falei, nossa, acho que tem a ver, né? Sou eu, e aí eu gosto muito da brasilidade mesmo, da cozinha dos biomas, tal, minha pesquisa vai muito por aí, e é sobre isso, e é total essa proposta do slow food mesmo, assim. Venha e se beneficie, né, de todo esse conceito, é isso, passear na horta, conversar com as pessoas, né, o pessoal que também está na horta também traz uma bagagem de informações e está aberto, né, para essa experiência, uma experiência. Ai, que legal, Ari. Ok. Bento Vieira, 133, o endereço. É 133, 133, Rua Bento Vieira, Ipiranga, 133. Se alguém essa é a puder, cozinha da coloca no Cia. chat. Se alguém puder, Anelisa, se alguém puder, coloca o endereço no chat que está sendo pedido. Eu ponho sim, achei o né? Instagram também, é Si com S, Isso. S-I. Isso. Isso, de Eu também Simone coloquei no e chat. Simone. Ah, tá. da cozinha, né? O da Eu cozinha também coloquei no agroecológica é na chat Simone Barata. o link da websérie que a Isis falou, muito bacana. Vocês vão ver uma coleção de vídeos que são curtos, mas não tão curtos que a gente pudesse passar aqui. Então, para vocês verem, esse chat vai ser publicado também amanhã, junto com a gravação de hoje, né? Depois eu quero ver a Tânia também falar alguma coisa sobre o que ela falou lá de Santa Catarina. Olha, Bento Ferreira, 133, Barra Ipiranga. Ferreira. Então vamos passar a palavra para a Ana Orsi, tá? Nossa parceira aqui, e depois para a Denise, e vamos seguindo em frente. Isis, eu posso adivinhar? A sua mãe é a Abigail? Ela mesma. Então, olha, Abigail, primeiro quero começar dando os parabéns para você de ter conseguido criar a Isis já desde a infância sendo vegetariana ou vegana. Então, isso já foi assim um ganho para você, né, Isis? Ter tido essa sorte. Eu, em criança, gostaria muito de ter sido vegetariana, sou hoje há muitos anos, há mais de 40 anos, mas naquela época as pessoas diziam, imagina, tem que comer proteína, tem que comer carne. E quando eu pude escolher, eu parei de comer e daí, enfim, mas eu gostaria de ter sido criada como vegetariana, mas então você teve essa sorte. Segundo, adorei assim a tua palestra dizendo que você na hora vê ali o que tem para fazer, cria junto com os teus parceiros. Então eu quero te dar os parabéns. Uma delícia saber que outras pessoas estão se juntando, né? Quer dizer, cada vez mais o vegetarianismo e o veganismo vão criando corpo, né? Total. Total, que bom. Eu acho que tem aumentado muito, né? As pessoas veganas e vegetarianas ou simpatizantes, né? Que estão se abrindo para um universo de possibilidades, né? A gente também sai daquele monoprato, né? Só do arroz, feijão, bife, a batata frita. E a gente entender que, pelo menos, a gente tem que falar sobre isso. Porque a indústria da carne, ela é problemática. Eu falo enquanto indústria, né? Primeiro a gente fala de indústria, né? Depois ali dos pequenos, tal. Eu acho que o
o foco é a gente falar das indústrias, que as indústrias é que causam os grandes estragos, né? A indústria de agrotóxicos, né? Da pecuária. Então, é sobre Sem ela que a falar do gente tem sofrimento que animal, falar. né? Sem falar do Com sofrimento certeza. animal, né? Sem falar sobre isso, né? Que, poxa, chega. É. Chega, tem filmes, tem documentários aí interessantes que depois a gente também pode Sim, compartilhar para quem quiser saber sobre o assunto, Uhum. né? É importante a gente se munir de informação, né? Eu acho que a gente não deve negar a informação, no conhecimento, para a gente entender o que faz com aquilo que você recebeu. Tá, o que eu faço com essa informação agora? Algum caminho para frente, algum passo a gente sempre dá, né? Dá opção para as pessoas, né? Para elas refletirem e pensarem naquilo que elas estão vivendo e o impacto que isso vai causar depois, né? O meu vegetarianismo começou em solidariedade aos animais. Naquele momento, eu não estava preocupada com outras consequências. Então, a minha motivação foi não comer nada que fosse gerado através de um sacrifício animal. Mas, hoje, a gente já vê outras tantas implicações, né? Com certeza, com certeza. Então, isso que vocês estão falando nada mais é do que a ampliação da consciência, né? Então, isso a gente precisa notar a trajetória das coisas. Tudo isso que passou, todas essas culturas que passaram, que resistem algumas ainda hoje, elas são desfeitas através da ampliação da consciência. Então, aqui a própria cultura orgânica procura fazer isso, ampliando, trazendo a oportunidade de ampliação da consciência. Porque realmente, eu insisto em falar isso, não é lutando, brigando, matando um ao outro que nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver o problema ampliando a consciência de todos. Então, cada vez mais, esse tipo de consciência vai se espalhando em todas as áreas da cultura humana. Em todas as áreas, essa consciência se espalhando, a humanidade se transforma. Então, nós estamos nesse processo desde o início dos tempos. Então, isso que eu queria deixar claro, para a gente não ficar também alimentando a morte entre nós mesmos, seres humanos, tá? Então, bom, entrei aqui pelo meio, mas vou passar agora a palavra para a Denise, que está aí também cansada de deixar a mão levantada. Boa noite, tudo bom, Isis? Oi, Denise, boa noite. Isis, eu não conheço o local, né? Eu não conheço o seu alimento, mas pelo seu brilho já dá para dizer que você produz alimentos muito energizados, né? Obrigada pelo tema, um tema muito bacana. Eu queria assim, fazer alguns comentários e no final fazer uma pergunta sobre ancestralidade, né? Há pouco tempo eu descobri que meu sobrenome Cidade, ele é inventado. Parece que eram armênios fugindo da guerra, vieram para o Brasil e esconderam o nome através do Cidade. A gente talvez sejam judeus, a gente não sabe. Mas, assim, o mais longe que a gente conseguiu descobrir é que eles comiam muita sopa. Até aí não ajudou muito, né? Mas a questão da ancestralidade. Hoje eu me pergunto o que lembraria minha mãe, seria bacalhau. Quando ela morrer, eu vou comer bacalhau em homenagem a ela, né? Para o meu pai, a farofa, eu vou comer farofa em homenagem a ele. Então, assim, aquilo que representa a minha afetividade, né? E eu acho que você traz isso muito forte. Tem 2 filmes bem bacanas. Um é De Água para Chocolate, que é um filme mexicano, e fala intensamente, né, desse amor que é colocado na comida, e do choro, e da desgraça, e da dor, né? E o outro é bem mais ameno, é Chocolate, né, que tem o Johnny Depp, 2001, que é lindo, né? Uma mulher solteira, uma criança, tal. E, assim, a coisa do trazer o afeto, do trazer o diferente, como é penetrar, né, como é estar com as pessoas, tal. Então, aí eu te pergunto,
qual é o alimento que era a Isis lá do começo e qual é o alimento dessa mulher de hoje, a mulher intensa, né? Suave, meiga, mas tem uma intensidade aí. Qual era o alimento do começo e qual é o alimento de hoje, que é você? Olha que pergunta, hein? Gostei, mas aí você fala do começo, qual o começo? Quando eu comecei a minha jornada com alimentação ou eu criança, assim? Você de pé na bancada, tentando cozinhar lá, você, as suas memórias mais... Longínquas. Sim. Bom, tinha essas memórias, né, afetivas, né, do arroz integral, né, dessas comidas que minha mãe preparava. Eu, claro, que como toda criança também, né, fui uma criança dos anos 80, que também estava ali, né, querendo comer as besteirinhas, as coisas. Eu não gosto muito de falar besteira, né, porque, enfim... mas o que estava ali, né, era comercial sem medo de ser feliz, a gente era bombardeado, né? Então eu também queria comer todas essas coisas, até porque eram diferentes. Eu lembro que eu falava que eu queria comer arroz branco, porque não era o que tinha em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, né, minha mãe fazia um brigadeiro com uva passa, então já tinha essas coisas assim, umas tortinhas integrais, que a gente já gostava bastante, né? Alga eu achava uma delícia, eu lembro que ela preparava bastante, então essas comidas me atravessam até hoje, né? Gosto muito de tudo isso, trago isso no meu repertório, no meu dia a dia, no meu tempero, mas aí com essa intensidade... Eu gosto muito dessa comida brasileira de panelada, né? Assim, eu gosto muito das especiarias, dos temperos, tanto frescos quanto em pós, em sementes, em grãos. Eu gosto de uma comida com bastante intensidade de sabor. Então, eu gosto de comida feita na panela de barro, então, moqueca, gosto de usar frutas, né? Então, a moqueca possibilita sempre... utilizar banana da terra, o mamão verde mesmo, como eu falei que assim faz, eu também gosto de utilizar. Gosto muito de coco, adoro dendê, adoro coentro também, gosto de pimenta, gosto das especiarias também, puxando para um lado indiano, não tem como, né? Vegetariano, vegano também bebe muito nessa fonte. A comida árabe também diz muito sobre mim. Então, eu gosto de comida de panela, assim. Panela de barro, assim. Penso em caldeiradas. Gosto muito disso. De bobó mandioca. E aí eu sempre falo que a mandioca, vamos saudar a mandioca sempre, porque ela é realmente a rainha, ela é brasileiríssima. É ela, é no feminino. E as mil possibilidades, né? Impressionante, assim, o que a gente pode fazer com a mandioca, e é muito legal, eu adoro ver como que ela muda, né, como ela é feita, ela é utilizada nas diversas regiões do Brasil, assim, e ela é utilizada no Brasil inteiro, assim, então eu amo como a região norte usa, né, assim, que tem um uso muito diverso. E aí tem os aparatos, né? O tipiti, né? Que é aquele trançado para fazer um fermentado, aí faz goma. Aí o Nordeste, que usa também de muitas formas. E fermentação é algo também que eu gosto muito de trabalhar, que é algo também muito antigo, utilizado por povos do mundo inteiro e é infinitos conhecimentos, assim. Então, são muitas coisas, mas eu poderia dizer saudar a mandioca. Como elemento simbólico aqui. E Obrigada. Uma grande menina brasileira, a mandioca. É isso aí. Eu tive a oportunidade, assim, se eu resgatar, posso até compartilhar, um professor da Universidade do Amazonas que fez um estudo do desmatamento e a relação do desaparecimento das frutas amazônicas e na Amazônia, né? A relação que ele fez, assim, o que estava desaparecendo, que os avós comiam e que o neto já não conhecia mais, assim, quer dizer, coisa de 20 anos, 30 anos, desaparecimento.
Então, assim, tem total relação, e comer é um ato político, sim, né? O vegetarianismo, a agroecologia é um ato político, sim, o que eu quero comer, né? Eu quero sem veneno, né? Então, parabéns, muito bom, obrigada, parabéns. Obrigada, Denise, adorei. Tânia, você quer falar um pouquinho sobre esse evento? Eu não sei falar o nome dessa etnia que você colocou aí, das mudas de Araucária, que é outra questão, né? Araucária em Santa Catarina é nativa, né? Então ela não devia precisar plantar as mudas lá, né? Mas precisa. Então eu queria que a Tânia colocou isso no chat. Então fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. Incrível, eu estou emocionada aqui de ver a fala da Isis, porque encaixou da mandioca. Depois eu tenho uma fotinha também para mostrar aqui e um convite para fazer para vocês também com relação à mandioca, que eu sou apaixonada por mandioca e tem um engenho aqui de 1860 que está ativo ainda. E eu tive a oportunidade de fazer dia desses uma comida lá e experimentar também bijagica, que é uma espécie de bolo que vocês não têm noção o sabor que é. Essa etnia é Laclanho-Choclen. Eles foram dizimados, eles são mais da serra, e eles sempre foram os grandes cultivadores da araucária aqui. Os indígenas semeavam, e depois veio o pessoal da devastação e foi derrubando, né? O que restou é pouco. E hoje, ao meio-dia, eu assisti um trechinho final de uma matéria que mostrava um casal com um bebezinho no colo, que se deram conta que tiraram tanto e ninguém está mais plantando. O pinhão está sendo consumido e não está se plantando mais, semeando mais. E mudinhas de 15, 20 centímetros, eles começaram a plantar ali no Vale do Itajaí, que é a região um pouco mais norte aqui de Florianópolis, que foi o lugar onde fizeram muitas emboscadas e praticamente liquidaram com eles. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome agora, eu assisti, foi durante o período da pandemia, uma indígena dessa etnia que estudou e pesquisou o que foi feito com os antepassados dela, na verdade, né? As brutalidades que foram feitas. E eles têm tanta cultura e eles são sufocados, praticamente não se deixa falar. Eles fazem todo um ritual, uma cerimônia de respeito. A araucária é a árvore símbolo para eles, né? Porque ela alimenta muito, e a fauna também se serve muito. Assim como as outras etnias também, a mandioca, no caso os açorianos que vieram para cá, eles sobreviveram porque havia mandioca, os indígenas ensinaram a usar. O trigo não funciona, não brota, não cresce, não desenvolve aqui, né? E foi a mandioca tanto que aqui tem aquela farinha bem fininha da mandioca que eles tentavam afinar para chegar na do trigo. Mas eu não vou me estender, eu só vou fazer o convite para vocês. Quando tiverem oportunidade de vir para cá, eu gostaria de recebê-los para mostrar. Vou ver se eu consigo aqui pela câmera do norte. Ó, lá está ali, não sei se vocês estão vendo umas folhinhas verdes, é da casca da banana, tá? A gente faz uma espécie de trouxinha e cozinha. Eles fizeram demonstração para a gente há pouco tempo atrás, aqui em Santo Antônio de Lisboa, ali caminho dos Açores. É muito rico isso tudo, e é bem da cozinha que agora a Isis falava. Então eu comecei a juntar, que coincidência, né? Quanta riqueza que a gente tem, e se não tem essas pessoas da resistência para darem valor, para dizerem que existe, vai se acabando. Os jovens não conhecem, as crianças ficam encantadas. Isso aqui é um projeto que foi feito para uma escola. Os netos do senhor que montou esse engenho retomaram e ele está lá ativo. Está feito o convite, quando vocês quiserem vir para cá, me avisem. Eu saí da araucária para cá. Bacana. Só vou fazer uma pergunta para a Tânia. Mas aí a mandioca chama mandioca ou chama aipim? Aqui normalmente se diz mandioca, né? Normalmente se fala mandioca aqui no sul. Algumas pessoas dizem aipim. O aipim também se fala, acho que no Rio de Janeiro e também no Paraná se fala aipim, e no norte macaxeira, né?
que, Isso. como a Andréa perguntou Macaxeira. aí, e disse que tem em Campinas um restaurante chamado Macaxeira. Então, é isso aí. Eu vou passar de novo a palavra para o Arizes, porque ele tinha mais coisas para falar, então vamos dar a ele essa Não, oportunidade. ah, eu até esqueci agora, porque eu ia falar de uma outra coisa, o pessoal tocou num assunto, e aí... eu ia falar essa questão da educação, lembrei agora. Ontem, Frug, eu estava aqui no... Eu moro em frente ao Parque da Aclimação, né? E aí, de domingo, as pessoas às vezes fazem piquenique, às vezes você vê gente bem humilde que não faz piquenique, mas ela traz a mãe com 3 crianças, 3 saquinhos daquele tipo Cheetos, sabe aquele salgadinho de nada, salgadinho de ar, totalmente industrializado. Aí você vê as crianças comendo isso porque é barato, porque tem um gostinho, mas é química pura. Aí você fica pensando, as pessoas que mais precisavam ter um reforço, né? Comem Cheetos, as crianças comem aí é besteira mesmo, né? Isso é o primeiro comentário. Então, pessoas como a Isis, que frequentam muitos ambientes, eu acho que esse caráter educativo, tem muita gente que faz isso, né? De falar, olha, tem uma comida que pode ser barata e boa, e alimenta, né? E sem dogma, sem pôr título. Eu acho que não vale a pena chamar de veganista, vegetariano, macrobiótico, não põe título. Fala que a comida é boa e barata e alimenta, porque isso que precisa. Porque quando coloca título, quando classifica, aí já não é minha tribo, não é minha turma, está entendendo? Eu mesmo confesso que eu adoro uma esfirra de carne, eu não resisto, viu, Isa? Eu como de tudo. Eu como pastel na feira, como de tudo. Eu não sou dogmático, né? Mas eu fico vendo essas pessoas humildes e teve um movimento nas escolas uma vez, né? De trocar a comida das cantinas, desses saquinhos de plástico, de comida plástica, para coisas melhores, né? Eu não sei como é que anda esse movimento nas escolas, que seria muito importante. E a outra notícia é que eu cruzei um dia desse com um índio, eu vou falar rapidamente. Do lado do MIS, tinha uma feirinha e o cara estava vendendo artesanato. Aí puxei, índio mesmo. Aí eu puxei papo com ele, falava bem e tal. Bom, resumindo, ele falou que a tribo dele é Waurá, do Xingu. Ele falou, olha, desculpe eu te falar, mas no Xingu hoje você compra lata de tudo, comida industrializada de todos os tipos. Os índios estão comendo comida industrializada de todos os tipos. Ele falou, no Xingu, né? E ele ficou meio chateado, porque ele é um cara que está estudando, ele está fazendo mestrado, ele é um jovem que quer manter a cultura dele, né? E ele fica muito triste, dizendo que mesmo lá, mesmo a comida... Então, a Bel está contando que o pai dele, índio, olha só, um pai índio ficou diabético. O índio ficou diabético. E aí ele falou, por que o índio, o pai dele, ficou diabético? Provavelmente comendo muita coisa que não era muito legal, né? Então, infelizmente, esse teu trabalho, eu acho que é muito importante, né? De você explicar que, às vezes, não precisa ser um chefe de cozinha, porque tem restaurantes aqui em São Paulo caríssimos, muito bons, e que você tem comida brasileira. Você tem gente que faz aquelas coisas, tal, mas é caríssimo. Então, para popularizar isso, esses temperos brasileiros, esse teu conhecimento, é muito importante você pegar a tua irmã e fazer mais vídeos educativos e dizer, olha, né, dá para fazer muita coisa gostosa, boa, barata, boa para a saúde. E já que você frequenta movimentos aí da região, né, e outros, eu acho muito importante isso, porque as pessoas humildes estão comendo saquinho plástico as crianças, né, eu digo, de Cheetos, aquelas coisas, né,
isso, né, deixa a gente meio... Não sei, o que você tem a falar sobre isso? É muito triste, né? Isso, por exemplo, que você falou do indígena, né? Isso é totalmente... Eu estava falando do apagamento cultural, né? O genocídio cultural. Isso é uma forma de desmobilizar esses grupos. Então, por isso que a comida, quando ela entra enquanto resistência, assim, ela é muito importante, ela é muito forte. E a gente sempre lembrar de não culpar, né, quem está comendo. A gente sabe que isso vem de uma grande estrutura, e aí às vezes a criança que está comendo Cheetos, a gente fala, caramba, por quê? Vamos lá, né, no cerne da questão, né? Então ali é um subproduto, ela vai adoecer, ela vai ser a questão do controle social, tudo que eu falei. Então por isso que eu também acho muito importante justamente isso, assim, né, das merendas. Eu acho que a merenda é um ótimo lugar para a gente falar, para a gente pontuar isso. Eu acho que tinha que ter educação alimentar nas escolas, né? Eu acho de extrema importância. E eu acho que a merenda a gente sabe que muitas famílias brasileiras, a refeição, a maior, principal refeição do dia dessas crianças é na escola. Muitas famílias que são muito pobres, elas garantem que os seus filhos vão comer na escola, que é onde ele vai ter uma refeição. Então, se aquela refeição não for boa, né? Poxa, então ali é uma oportunidade de estar mantendo, pelo menos daquela criança ter uma alimentação por dia digna. Tem alguns projetos, a gente tem aí a merenda, que a merenda seja orgânica, isso o nosso presidente também retirou um pouco dessa... dos que os produtores orgânicos, né, repassam para as merendas, para as escolas. Há uma compra institucional, né, para merenda com produtores orgânicos. Isso foi diminuído. Então, isso é uma questão que a gente eu acho que é muito importante, porque é uma forma de produtores orgânicos escoarem seus produtos, né, uma venda institucional para escolas, e uma forma de garantir que as crianças tenham acesso ali a alimento orgânico e alimento limpo e bom e saudável. E aí, não ter nas cantinas, né? As cantinas muitas vezes são terceirizadas, né, nas escolas. É isso em escola particular, escola pública, geralmente não tem cantina. Mas vende à venda comércio de salgadinhos nas escolas. O que a gente quer dizer com isso, né? Assim, será que esse é um dos caminhos? Por que a gente não propõe, então, ter uma atividade com lanches saudáveis, com lanches de repente, e conhecer produções orgânicas urbanas na cidade? Eu acho que a alimentação tem que estar muito alinhada na educação. Isis, vamos falar em termos práticos? Eu tive um insight. Por que não convidar todas as escolas do Ipiranga para visitar a Urban Farm, começar um projetinho para convidar as escolas para fazer um passeio, as crianças vão adorar, visitar a Urban Farm e depois comer a tua comida, e aí eu já vou sonhar mais longe. Já pensou a menina brasileira presente em cada cantina de escola desse país? Tem uma cantina da menina brasileira nas escolas, né? Uma rede. Já pensou nisso? Que fantástico! Mas começa com isso, com a criança visitando a Urban Farm. Eu mesmo sou um bicho urbano. Eu demorei para identificar uma planta, né? Eu não fui criado com a natureza. Então, tem muita gente assim, que não conhece nem, né, nada. Até hoje eu tenho alguma dificuldade. Eu chego no supermercado e falo, isso aqui é manjericão? O cara fala, não, isso aqui é outra. Tá bom. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, milhões de pessoas têm na cidade, né? O pessoal fala, o leite não nasce na caixinha da Tetra Pak, né? Aquela brincadeira, né? Enfim, eu acho que as escolas visitarem... A Urban Farm tem um programa para escolas de primeiro e segundo grau, não sei, do Ipiranga em torno, para visitar.
e aí começar também a fazer parcerias com as cantinas das escolas, seria um puta de um projeto. O Ari está tá inventando, o Ari tá inventando o bairro amigo da criança. Fala aí. A gente recebe já recebe algumas escolas. Hoje mesmo foi um grupo de escola, acho que do Alecrim Dourado. Já recebe algumas escolas, sim, durante a semana. E eu estava até falando isso com do pessoal que trabalha lá na horta, mas, nossa, eu acho que isso aqui tem que potencializar ainda mais essa parte de educação ambiental, que eu também acho fantástico. E aí, com escola pública, escola particular, e a ideia da Menina Brasileira nas Cantinas, esse trabalho com merendeiras, eu gosto muito. Eu lembro até de quando começou a pipocar esses programas de culinária, o Jamie Oliver mesmo, ele fez um trabalho tinha dos realities, né, essa onda de realities culinários, mas isso era muito interessante. Ele fazia um trabalho com as merendeiras de várias escolas na Inglaterra, ali, acho que, não sei se era só Londres, tal, né, acho que era Londrina mesmo, e eu falo, nossa, isso é muito potente. Esses dias a gente recebeu, a Urban está fornecendo uma cesta para a ONG Arca do Saber, que é no Heliópolis, né, acho que todas as segundas eles enviam, e aí eu recebi eles esses dias para almoçar lá. E aí eu já fui querer saber quem eram as cozinheiras, né, porque eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer mesmo, e eu acho, nossa, sonho, muita vontade de estar nas escolas, assim, eu visualizo muito, e é onde eu quero entrar mais, porque eu acredito que aí tem uma potência de transformação, e também acho, assim, eu estava justamente falando, acho que a gente tem que receber mais grupos de escola aqui nesse lugar, além de vender, das pessoas conhecerem, porque é um espaço educativo, não tem como, a pessoa não vai lá só comprar uma verdura. A gente conversa, né? Isso, ou conversa na cozinha, ou quem está lá plantando, as pessoas querem saber, a gente está carente dessas informações. E com a escola é sensacional, né? Eu fico só olhando eles ali, né? Enquanto eu estou cozinhando, eu fico vendo eles pirando lá na horta, né? Estão com um projeto lá do milho, que as crianças têm um grupo que plantou e está acompanhando o crescimento. Então, já tem algumas coisas acontecendo, sim, mas eu acho que é só o começo. Eu acho que a gente tem que mergulhar nisso, que eu acredito muito nessa junção, assim, da alimentação através da educação, né? Com certeza. Bom, vamos passar a palavra para a Beleza. Abre o microfone, Beleza. Isis, tudo bem? Olha, é uma delícia ouvir o seu ativismo suave, delicado, sabe? E ainda por cima vindo através do coração, porque o nosso coração está no estômago, né? Por incrível que pareça, a gente come pelo coração, entra no estômago, né? Então, eu acho isso maravilhoso, e também como está avançando essa coisa do vegetarianismo para começar, depois veganismo onde for. E eu queria falar para você conhece esse livro aqui do Mathieu Ricard, Em Defesa da Vida, os Animais, tá? Mathieu Ricard é aquele monge que é biólogo, né? Isso. Então, na pandemia, eu e uma amiga começamos um grupo semanal para a leitura do livro e terminou agora, tá? Foi mais de um ano, acho que 18 meses assim que a gente foi lendo. E o que a gente aprende? Que é pelo coração mesmo que o ativismo funciona, porque existe uma separação, uma dissonância cognitiva muito forte, porque todo mundo sabe o trato que os animais passam, e só que esquece quando compra uma posta de bife, para aquele bife chegar ali, quais foram os processos? Todo mundo sabe que tem impacto ambiental, mas é muito difícil dizer não para o desejo, né? Para a vontade. Então, uma coisa é você não gostar de carne, outra coisa é você amar e decidir não comer, né? Então, existe um passo aí muito grande que o que dá sustentação é realmente o vínculo humano e a amizade. Porque o que eu fui percebendo no grupo? Que mesmo com tanta dificuldade, o livro não é fácil, porque ele fala das leis, é muito bem embasado cientificamente. Para quem gosta de coisa racional, assim, não é oba-oba, além dos trabalhos de consciência animal, que são todos de etólogos, tem a coisa... Então,
eu queria dizer que foi uma delícia ouvir você, e também é sempre bom ouvir o Ari, porque o Ari põe na prática aquilo que a gente fica aqui sonhando. E acho que é uma ideia fantástica, e talvez começar até com os professores, diretores, né? Porque eles precisam comprar ideia. E vai querer que todo mundo virar vegetariano? Então, todo mundo já sabe que o caminho sabe dentro, mas não conecta. Então, é o vínculo amoroso de estar junto na cozinha, que nem você faz, conversar. É isso que vai cativar, né? Que vai segurar esse slow motion para comer, para conversar. Assim como outros processos que a gente tem no nosso grupo, eles vão assim primeiro pela amizade, porque no grupo tinha gente que virou vegetariana porque começou a namorar uma vegetariana, aí depois virou mais ferrenho que a outra, porque foi estudar, né? Foi ler e tal. Então, eu acho que é pelo amor, pela delicadeza que você vem, e está crescendo bastante, é muito legal, porque antes você era visto como um ET, como a Ana Maria sempre lembra, e hoje está ficando até chique, né? Imagina chique e ainda gostoso. Você conseguir ser vegetariana ainda gostoso. Então, é pela barriguinha mesmo que a gente tem que mostrar que existem opções, né? Eu, particularmente, amo a mandioca, principalmente frita, né? Que é pior, mas assim, eu amo mandioca, eu comeria isso pro resto da vida, numa ilha. Mas assim, muito obrigada, tá? Eu acho que é uma delícia ouvir esse ativismo delicado, porque você sabe que no vegetarianismo a gente pega muito radicalismo, que aí vai contra o movimento, né? Então, não é assim, respeitando o tempo de cada um, o movimento de cada um, né? E eu falo até pelos meus próprios filhos, que eu nunca forcei nada, mas agora, de vez em quando, eu vejo eles dando uns passinhos delicadinhos, mesmo eu fazendo meu processo, eles agora com 38 e outra com 30 anos, eu vejo que na hora de pedir as coisas já pode abrir mão, né, daquele desejo e tal, porque é outra coisa, talvez seja pela mãe no primeiro momento, mas depois, né? Então, eu acho lindo essa coisa do estômago, pelo estômago, que nosso, realmente, o coração parece que está ali. Se você não come, você não fica alegre, não fica feliz, então é um monte de coisa, né, que a gente chama de besteirinha, mas, na verdade, aquela besteirinha tem um simbolismo, né? E tem também a coisa do cheiro e tal, né, e tudo mais. Então, obrigada, é uma delícia, né? Eu tenho pedido coisas da Urban Farm, mas ainda não fui conhecer, mas uma hora eu vou chamar a Ana Elisa lá para me ciceronear e vou para lá no fim de semana, tá bom? Eba! Obrigada, viu? Obrigada, querida. Que bom. Opa! Então é isso, gente. Bom, acho que está chegando na hora da gente concluir. Se eu perguntar para o Celso Carioca, aí é mandioca ou é aipim que fala? Aipim. É, no Rio que fala aipim. Você acertou em cheio. Bolo de aipim também é bom, né, Celso? Muito bom, muito bom. Muito bom, né? Excelente. Mas, assim, eu queria que ela fizesse um paralelo orgânico e vegano. Uma coisa está incluída na outra ou não? Como é que é isso? Não necessariamente, né? Para mim faz sentido as duas coisas caminharem juntas, né? Mas não necessariamente uma produção orgânica é vegana, né? Porque a gente tem produção de ovos orgânicos, leite, e aí o veganismo não consome nada de origem animal. E também não necessariamente o veganismo também tem, ainda por cima com esse boom, tem indústrias veganas que não estão nem aí também, é só mais uma faceta da indústria que, enfim, quer lucrar e não está ali na essência. Mas para mim, tanto um quanto o outro, é aquilo, né? Quando fica na moda, a gente pode perder um pouco a essência, mas para mim, uma alimentação orgânica, à base de plantas, né? Eu também não uso, às vezes, tanto os nomes, Ari, assim, para falar com as pessoas. Às vezes é legal para pontuar, né? Para as pessoas identificarem, mas uma alimentação enquanto transformação, que eu acredito, que eu acho que a gente pode pensar sobre isso, a minha provocação é sobre isso, uma alimentação mais à base de plantas, porque uma alimentação à base de plantas não vai precisar de tantos insumos, de tanto espaço, ela ela está mais conectada com a agrofloresta, ela permite uma biodiversidade,
Porque você criar animais, né, para alimentação tem uma demanda muito grande, uma demanda energética, de espaço, enfim, mesmo que numa pequena propriedade ali, assim, né? Eu sempre falo, como eu falei, estou sempre falando de indústria, mas ela tem uma demanda energética muito maior. Então, eu visualizo e gostaria de ver para os futuros próximos uma alimentação orgânica baseada em plantas. Eu acho que é isso que eu consigo entender enquanto uma alimentação sustentável. Eu acho que é a forma que a gente tem, assim. Tem várias teses, pensando, uma alimentação com animais, uma produção orgânica, uma produção vegana com escala industrial. Aí tem uma série de teses, assim, mas eu penso eu acho que uma alimentação, uma produção mais sustentável e com menor gasto energético é uma produção orgânica, agroecológica e à base de plantas. Eu acho que essa é o possível aí, é o que a gente tem é o nosso refúgio para a gente poder manter um pouco desse planeta aí para os próximos anos. Mas não necessariamente uma produção orgânica é vegana, muitas vezes é com animal, tem produção de carne orgânica, e não necessariamente o veganismo é orgânico, né? O orgânico é sem veneno e o veganismo é sem produtos de origem animal, basicamente. Mas eu acredito nessa fusão dos dois em harmonia e em sintropia. Muito obrigado. Perfeito. Muito bom, Isis. Eu, já agradecendo a tua participação, muito encantadora. A gente tem a felicidade de receber gente aqui maravilhosa e guardar esse acervo. E, para mim, realmente, nessa fase da minha vida, é um legado que encanta a minha alma e me deixa feliz. Mas eu vou fazer uma última pergunta para você e depois você também pode fazer o seu encerramento, tá? A pergunta é muito simples, né? Que tem na continuidade do que você vinha falando agora. Você acha que o futuro da alimentação é punk? Olha, a gente nem falou das punks, né? Tanta coisa. Nossa, super, né? Para quem não conhece... Fala o que é não sei punk, se... aí que tem gente que não sabe. As plantas são plantas, é um acrônimo, né? Plantas alimentícias não convencionais. Esses não convencionais, né, a gente diz convencional em relação ao mercado, né? Porque tem espécie que aqui a gente consome, aqui no Sudeste, aí no Nordeste não é punk, isso muda muito. Mas geralmente são plantas comestíveis ou parte delas que a gente costuma não utilizar. Então, por exemplo, a casca da banana é uma punk, a taioba aqui em São Paulo é uma punk, mas já em Minas de repente não. Então, é uma imensa diversidade. Teve um estudo, né, feito pelo Valdeli Knupp, que cunhou esse termo punk. Acho que o livro dele de estudo já deve fazer uns 6, 7 anos, talvez, dei uma chutada assim nesse. E aí ele reuniu diversas espécies que a gente tem aí disponíveis, muitas são espontâneas, muitas nascem às vezes nas calçadas, assim, e é comida aos nossos olhos, assim, é acessível. Então a gente às vezes traz comida que não é brasileira, traz espécie exótica, precisa de uma demanda também energética para todo mundo que é alface, todo mundo que é batata, cenoura, e caramba, a gente tem muitas espécies que a gente pode se beneficiar. E por elas não serem tão exploradas comercialmente, geralmente são plantas muito com um alto teor nutritivo. E também, uma outra coisa que eu acho muito legal das punks é que elas trazem essas histórias. As histórias de ancestralidade, as histórias sobre identidades culturais.
Então, sempre alguém vai falar, toda vez que eu faço degustação com punk, né, de Sesc e tal, sempre tem muita história. Nossa, minha mãe preparava isso, era para a gente não passar fome, porque ela pegava ali no quintal, mas ela sabia que aquilo ia manter a gente vivo, mas a gente tinha até vergonha, porque, né, era uma planta, né? Então, a gente não tinha carne, mas tinha a hora pro nobis. E, na verdade, a gente está invertendo, né, esses valores e falando, olha só o quanto de comida que a gente tem aí na sabedoria de quintal, né, acessível, e a gente fica só correndo para o supermercado, só submetido ao que está lá na prateleira, as mesmas pouquíssimas espécies, né, a mesma alimentação monótona que a gente tem ali. O arroz, feijão, batata, cenoura, e as punks elas fazem assim, né? É sobre biodiversidade alimentar. Então eu acho que o futuro é punk em todos os sentidos que ela traz. Ela traz muitos ensinamentos, assim. Eu acho que é algo que a gente também não precisa de muita coisa para precisa de grandes espaços, grandes terrenos para produzir comida e possível produzir comida na cidade. Então, está na hora da gente também se atentar mais ao que a natureza está falando, ao que nossos povos originários falam. E é isso, assim, eu acho que a riqueza está aí, está em quem sabe produzir, em quem produz comida, né? E eu acho que é autonomia alimentar também. Punk é sobre autonomia alimentar que a gente precisa muito. E Então, o futuro é praticamente é punk. garantidamente orgânica, né? As punks, pelo menos por enquanto, Orgânicas, né? Se não sim, forem por enquanto, dominadas elas pelo. precisam- Mas eu acredito que nós já estamos num caminho diferente e que realmente cada vez mais a consciência do alimento saudável vai crescer, né? Porque chega de doença, tantas doenças aí que a gente não sabe a origem, e muitas delas, essa origem está na Revolução Industrial, está naquilo que os ingleses lá chamaram de Revolução Verde, mas que é muito mais negra do que verde, e porque deu origem ao agronegócio, e que virou commodity, e que virou tudo isso. Enfim, nós sabemos de tudo isso, mas nós temos a alegria de ver você, a Leila D e outras pessoas que já tiveram aqui também, trazendo esse recado para a gente. Então, eu tenho certeza que agora quem for fazer a sua janta, o seu lanchinho, vai escolher de uma nova maneira aí o que comer agora. Tá bom, Isis? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E eu já estou louco para chegar lá. Tem metrô perto da horta, não? Então, venham conhecer, né? É na Cipriano Barata 2441. Então, já dá um rolê na horta, já vem comer essa comidinha. O metrô mais próximo é o Sacomã. Dá uns 15 minutos caminhando, Opa, mas também dá para pegar o dá para ônibus ali do dar, dá metrô, para dar mas fome esses 15 minutos. então, já vai na caminhada ali. Ah, e o Ipiranga é bem gostoso, né? Tem vários lugares. Aí tem o parque lá perto, mas só um dia ali na Urban, na horta e na cozinha, a gente meio que esquece um pouquinho que tá em São Paulo, assim, e é bem gostoso. Então, Beleza. venham, estão todos convidados para vir conhecer e vou adorar recebê-los na cozinha, no coração da horta. Que bom. Nós vamos convocar o Ari e a Ana Elisa para fazer outro grupo, para a gente ir conhecer você e o seu alimento, e a horta, e o César pessoalmente. Então, muito obrigado, gente. Obrigado a todos e todas aqui. Deixa eu tirar aqui. Por mais essa oportunidade. E até a próxima segunda, né, com o nosso trabalho da astrologia. E na outra segunda nós vamos receber um empreendedor, uma empresa empreendedora
dessa nova economia da administração. O Ari vai gostar muito, que é a cuidadoria do Henrique K. e da Tiane. Eles vão estar aqui falando de teoria U, vão estar aqui falando de organizações TEAL, que eu não sei se o Ari conhece, e vai ser bem interessante, vai ser a praia do Ari. Então, um beijo grande a todos, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, e vamos que vamos. Boa noite. Tchau, Isis. Estou indo lá. Valeu, valeu. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, obrigada aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Eu adorei. Parabéns, Isis. Muito obrigada. Vou lá conhecer tua Eu obra. adorei. É Rua Cipriano Barata, que número? 2441. É Ipiranga também? É Ipiranga. É Tá. bem ali no centro do Ipiranga. Espero A vocês estação lá. P é Sacomã, né? Sacomã é o metrô. Linha D. É, exatamente. Linha Tá D. bom, um dia eu vou lá conhecer. Obrigada, Um um beijo, beijo. gente. Vou fechar por aqui. Até a Boa próxima. noite. Amanhã eu posto Tchau, tchau. essa gravação para vocês. Bye, bye.